Mas é uma Igual eu estou coisa... escrevendo um livro, Leda, que é super precioso para mim. São diálogos imaginários com a minha mãe. Então, a minha mãe é uma mulher extremamente sábia, mas ela não estudou. Ela tem 3º ano primário. E eu fico imaginando que se a minha mãe tivesse estudado, sábia como ela é, inteligente como ela é, se ela tivesse a bagagem do conhecimento que eu pude ter fazendo as faculdades que eu fiz. Aí eu comecei a escrever um livro de diálogos imaginários. E aí a gente fala de tudo, de todas as questões existenciais que me incomodaram ao longo da vida, que eu não tive condições de conversar com ela. É o maior prejuízo que eu interpreto para mim é esse. Por que eu nunca pude conversar isso com a minha mãe? Poderia ecoar pela sensibilidade que ela tem, mas ela certamente não entenderia 70% do palavreado que eu usaria para falar. E tudo nasceu do lançamento do meu primeiro livro, que foi lá em Formiga, né, na terra onde eu nasci. E à noite, depois quando nós voltamos para casa, era meu aniversário. Estava passando o dia 2 de abril para o dia 3. Aí eu deitei na minha cama, não consegui dormir, e eu vi que ela estava com a televisão dela ainda ligada, eu fui e deitei lá. E fiquei assim com ela, e ela começou a passar a mão na minha cabeça e falou assim: Fabinho, como você falou bonito hoje. Eu não entendi nada, mas eu achei tudo muito bonito. Então eu descobri que há uma forma de entendimento que não passa pela inteligência, né, mas é uma sensibilidade. E a partir daquilo eu fiquei. E a editora fica querendo de todas as formas que eu publique o livro, né? Porque o livro chama-se A Vida é Cruel, Ana Maria. Eu uso o nome dela. Porque eu começo justamente falando da crueldade da vida. Se eu fosse escutar a editora, eu já tinha publicado há 4 anos. E não é um livro que eu quero publicar, eu quero escrever. Sabe quando você sente que aquilo é o seu prazer? Não sei se vai ficar pronto um dia. Você quer conviver com o Eu poema? quero conviver com o publicar. poema antes de escrevê-lo. E aí ele vai sair. Se ele tiver será. que ser dos outros, ele será. Ele será. Se não, será uma experiência solitária minha, de um autoconhecimento, que eu acho que toda vez que eu tenho a oportunidade de investigar a minha mãe ou de estar com ela, eu estou tendo uma experiência de autoconhecimento. Porque a mãe, ela tem uma visão da gente que ninguém tem. Então é muito sagrado você ouvir o que sua mãe tem a dizer sobre você. Primeiro porque ela tem um discurso muito apaixonado e você precisa filtrar isso, mas quando você ultrapassa essas camadas do ciúme, do interesse pessoal, que são todos elementos que o amor romântico não deixa a gente ver, né? E eu não quero ter um amor romântico com minha mãe. Quando você ultrapassa todas essas camadas, você chega a um núcleo de verdade que a ela pertence. Ela me viu de um jeito que ninguém me viu. Ela cuidou de uma indigência madrugal que ninguém cuidou, né? Ela viu choros que ninguém viu. Ela me viu em situações de indigência que ninguém viu. Isso é muito sagrado. Vai ficar bonito. Talvez seja só para isso, para ter a oportunidade de ficar a sós com ela, mesmo sem que ela esteja na minha presença. Vai ser bonito. Eu gosto da proposta. Você fez esse ano, 2017, um livro com o Leandro Carnal. Sim. Ele é ateu, né? E gostando disso, é orgulhoso disso. Ele tem um posicionamento extremamente você tranquilo é um em relação homem a de isso. fé, né? Embora ele seja mais católico do que eu, né? Como assim? Em termos de conhecimento da doutrina, é impressionante como ele é um homem muito culto e ele tem um conhecimento do catolicismo de raiz, por ter sido muito católico a vida inteira, que é raro. Às vezes eu não encontro padres que têm o conhecimento que ele tem. É mesmo. Da história da Mas vida dos santos. Você fez teologia, você fez Sim. muitas faculdades, você estudou muito. Eu fiz 2 faculdades, uma pós e um mestrado. Então, você também tem muito conhecimento. Sim, mas o Carnal, ele tem dele é vivencial, ele você tem um acha? conhecimento prático de um catolicismo bastante tradicional, que eu não tive. Embora eu tenha nascido em Minas Gerais, o nosso catolicismo é muito sincreto, né? Bastante marcado pelo sincretismo. Dentro de casa eu via uma mistura, e sem saber que era uma mistura. Hoje eu vejo, porque faço o distanciamento epistemológico daquilo que eu estudei, eu olho e vejo. Isso aqui são elementos do candomblé, isso aqui são elementos do budismo, do judaísmo, isso aqui é cristianismo.
Mas dentro da minha casa era tudo misturado, no mesmo pacote. E o Karnal não. Ele vem de um cristianismo, de um catolicismo mais purificado, que é a raiz dele. A raiz alemã? É, alemã, e ele estudou também com os jesuítas, né? Quase ficou padre. Então ele tem uma cultura religiosa muito, muito substanciosa. E para mim foi um prazer escrever o livro com ele, foi muito bom. Na verdade não foi um livro que nasceu escrito por nós, né? É a transcrição de uma conversa, de uma boa conversa. Uma conversa sem Nós tivemos rodeios lá na entre Barra um historiador ateu e um padre católico. Aí depois a pessoa que estava presenciando, que gravou tudo, transcreveu o nosso texto, a gente deu uma limpada nos uais, no é que tinha, oi, é, né, pronto. E ficou um livro bastante coloquial, que era justamente a proposta. A gente não queria fazer um livro enfadonho, né? Que a pessoa ficasse dois posicionamentos difícil o tempo todo. você Não. e ele fazer um livro enfadonho. Mas poderia ficar se a gente assumisse de repente um formato de debate, né? Não, foi uma conversa. Foi uma conversa, teve uma leveza, né? Teve a leveza. Nós saímos do peso do debate. Porque ninguém queria ter razão. Não era o nosso objetivo. Era apenas a oportunidade do encontro em que essas ideias eram colocadas para a gente perceber até mesmo uma convergência. Existiam pontos em que nós éramos absolutamente contrários. Convergentes. Ele é um cara de formação cristã, que depois esmerou-se nos caminhos da filosofia, um aristotélico. E quando eu olho para o meu cristianismo, o que eu vejo? As virtudes aristotélicas batizadas por Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino compreendeu perfeitamente a proposta de Jesus, descobriu que na filosofia aristotélica existia um fundamento teórico absolutamente coerente com aquilo que Jesus dizia, traz a filosofia aristotélica sob o formato de suas convicções cristãs e estabelece uma nova forma, dando ao cristianismo uma inteligência, uma nobreza intelectual. Então, se Karnal crê em Aristóteles, enquanto um homem que defende a vida virtuosa, nós temos o mesmo caminho. Tanto é que o livro termina assim, eu digo isso. A quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles, e a gente tem um mundo melhor, né? Com certeza. Porque dependendo da maneira como se crer em Deus, o crer em Aristóteles faz mais bem ao ser humano do que o fundamentalismo religioso que leva a um Deus sem história, por exemplo, que não tem nenhum comprometimento social, que não se preza por viver uma vida virtuosa, de respeito ao outro. Por exemplo, em Brasília, nós temos as bancadas que se dizem cristãs e que a própria investigação revelou vários nomes que estão todos lá no limbo da vergonha.